Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Paulo Franz, PF para alguns amigos, e tenho procurado entender o fim dos tempos através dos sinais que foram revelados na Palavra de Deus. E agora desejo compartilhá-los com vocês, iniciando pelos 3 mais antigos. Vamos a eles. Quando ocorreu o grande e terrível terremoto de Lisboa, em 1755, 43 anos antes do início do tempo do fim, previsto nas Escrituras, este evento foi logo relacionado com a abertura do 6º selo, devido às ligações objetivas desse selo com o retorno do Senhor Jesus, conforme Apocalipse 6, versos 12 ao 14. Vi quando o Cordeiro abriu o 6º selo e sobreveio grande terremoto, e o céu recolheu-se como um pergaminho que se enrola. O início do tempo do fim, que se confunde com o início da Idade Moderna, chegou em 1798, articulado com a queda do papado. Todavia, o recolhimento do céu como um pergaminho que se enrola, previsto na abertura do 6º selo, não se concretizou. Esta primeira interpretação aplicada à abertura do 6º selo, no entanto, foi oportuna para dar o início às grandes transformações sociais que finalmente abriram o caminho para a difusão do maior evento a ocorrer na história da humanidade e que precisaria de um tempo relativamente longo para ser suficientemente difundido. Estas transformações, das quais estamos falando, referem-se principalmente à Revolução Industrial iniciada na Inglaterra, ao iluminismo europeu, que foi desenvolvido na França, e ao capitalismo norte-americano, herdado da Revolução Industrial inglesa. Todos estes sinais perfeitamente sintonizados com a profecia de Daniel 12, verso 4, que diz: Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro até o tempo do fim. Muitos o esquadrinharão e o saber se multiplicará. Tanto o conhecimento da Palavra de Deus como o saber em geral se multiplicaram infinitamente com a aplicação do método científico, uma das muitas contribuições do iluminismo europeu. Pela extraordinária magnitude do terremoto de Lisboa, hoje estimada entre 8,7 a 9 graus, na escala Richter, o mesmo foi distinguido corretamente como um prenúncio do fim. Apesar de hoje haver muitos sismos semelhantes, essa magnitude à época foi tal que sequer havia sismógrafos adaptados para o seu registro. E além de tudo, foi seguido pelo maior tsunami já ocorrido no Oceano Atlântico, com ondas que chegaram aos 30 metros de altura. Como o seu epicentro foi na cidade de Lisboa, este grande tremor expandiu-se por quase toda a Europa, alcançando a África e a América, abrangendo uma extensão de mais de 10 milhões de quilômetros quadrados. Estima-se que apenas em Lisboa, 90 mil pessoas tenham perdido a vida naquele dia fatal. O segundo sinal digno de consideração é conhecido como o escurecimento do Sol. Quando aconteceu o famoso e até hoje inexplicável fenômeno do dia escuro, de 19 de maio de 1780, apenas 18 anos antes do início do tempo do fim, quando as perseguições papais já haviam perdido a sua força, esse fato foi automaticamente atrelado não só ao início do tempo do fim, como também à proximidade da volta de Jesus, com base em Marcos 13, 20 e 24. Não tivesse o Senhor abreviado aqueles dias, e ninguém salvaria, mas, por causa dos eleitos que ele escolheu, abreviou tais dias. Mas naqueles dias, após a referida tribulação, o sol escurecerá, e a lua não dará sua claridade. O cumprimento deste presságio também foi considerado como anunciador do tempo do fim e do advento de Cristo, tanto pela época de sua ocorrência,
como por envolver sinais sem precedentes nos astros. E como tais ocorrências são também referidas no sexto selo, foram logo relacionadas com ele, principalmente porque estes sinais aparecem também no discurso de Jesus no Monte das Oliveiras, quando ele se refere à grande tribulação como nunca houve, a qual tem sido aplicada secundariamente ao longo período de tribulação medieval, que realmente foi abreviado. Esse fenômeno sobrenatural, bem como o seu precedente, foram interpretados logicamente como autênticos marcadores do tempo do fim, mas não devem continuar sendo ligados diretamente ao sexto selo, que hoje sabemos tratar-se de um evento específico dos dias finais, literalmente falando. O evento do dia escuro que aconteceu no leste dos Estados Unidos, sem que houvesse nenhum tipo de eclipse, foi, contudo, um grande alento para os conhecedores das profecias. Ao verem as intensas trevas daquele dia, muitos acreditaram que a hora do juízo havia chegado, porque nenhuma razão satisfatória explicava o aspecto sobrenatural do fenômeno. As trevas da noite foram ainda mais aterrorizadoras, nada se enxergando, não obstante ser quase lua cheia. E porque Cristo ordenara a seu povo que atentasse aos sinais do seu advento e se regozijasse ao contemplar os indícios do seu vindouro rei, assim aconteceu. O terceiro sinal, que mereceu a moldura dos grandes sinais do fim, foi a queda de estrelas, também referida no sexto selo. As estrelas do céu caíram pela terra como a figueira, quando abalada por vento forte, deixa cair os seus figos verdes. Apocalipse 6, versículo 13. Como resposta a esta visão do profeta sobre o último dos sinais que foram prometidos pelo Salvador como indícios do tempo para o seu segundo advento, uma impressionante chuva meteórica foi vista por toda a América do Norte no dia 13 de novembro de 1833. Sendo a mais intensa e maravilhosa exibição de estrelas cadentes já registrada. Desde as 2 horas até pleno dia, um fulgurante jogo de luzes se manteve em todo o firmamento. Outra vez as pessoas se convenceram de que era chegado o dia do juízo, o que para alguns era um espetáculo de rara beleza, para outros era motivo de alarme e terror. Se estes sinais não tivessem sido relacionados com o recolhimento do céu, diríamos que já estivessem obsoletos. Mas eles deverão se repetir muito em breve e com muito maior abrangência próximo do aparecimento glorioso do Senhor Jesus, quando realmente o céu se recolherá como um pergaminho que se enrola. Seu cumprimento antecipado, alertando para o início do tempo do fim, todavia, se constituiu para o crente numa corrente, numa certeza de sua ocorrência futura por ocasião da segunda vinda de Jesus, como reza a profecia do sexto selo. Além destes, muitas dezenas de outros sinais estão ocorrendo em nossos dias, visando alertar a humanidade de que o céu já se encontra à sua espera. Iremos a eles no próximo vídeo. Fique com Deus, dê seu like e compartilhe nossas informações se assim o desejar. Assista a seguir nossa mensagem musical. Tchau.